Vamos ler Apocalipse 6, versículo 9. Apocalipse 6, 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Amado Criador, mais uma vez, o Senhor nos dá a oportunidade da vida para expressar as grandezas do Senhor através do último trabalho que o Senhor fez na terra pelo sétimo anjo, uma encarnação, uma manifestação de Cristo outra vez no homem. Obrigado, Senhor. Enquanto nós falamos destas verdades, que o seu povo tenha mais segurança daquilo que eles têm confessado. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bem, ontem nós falamos um pouco sobre isto. Eu quero completar ainda este pensamento sobre parte anterior e adicional. Nós temos estas qualidades de pessoas aqui no quinto selo. Nós sabemos que houve um tempo que este selo já foi cumprido, quando as almas foram para debaixo do altar, pela revelação que o profeta teve, já mostrou que foi naquele espaço de tempo da Segunda Guerra Mundial. Quando Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann, eles puderam serem culpados da morte de mais de 6 milhões de judeus. Mas ainda falta um grupo. Isto é o adicional. Certo? Se você apenas vê aquelas almas debaixo do altar, é muito bom. Mas se você não tem algo para adicionar, aqueles que para completar aquele número, então vai ficar faltando. Por isso, a mensagem, ela tanto tem a parte anterior e tem a parte adicional. É aquela que vem depois para poder se juntar a esta parte já cumprida. Então, algumas coisas nós temos aqui, eu quero ler para vocês e entender que as pessoas que já têm lido a mensagem do profeta há 70 semanas, quando você lê só a mensagem, você sai crendo que
é 7 anos de tribulação. Quando a pessoa lê, porque essa mensagem foi pregada em 61, antes da abertura dos selos. Por isso que você tem que colocar o correto naquele lugar depois que veio a revelação. A mensagem tem uma unção tremenda. A gente vê a mensagem que foi pregada nas eras, já foi uma mensagem tremenda. Mas o irmão Brana depois ainda foi corrigindo as partes que precisavam por causa da abertura dos selos. Os selos é a abertura máxima da palavra. Você tem as eras, é uma pequena abertura. Você tem as 70 semanas, também são pequenas aberturas que vieram antes dos selos. Mas quando chegou os selos, o livro veio aberto por completo. Então, quando foi que o profeta viu este livro aberto, ele completo? Foi quando o Cordeiro saiu do trono para poder trazer estas realidades a todos nós. Então aí você vai ver que o irmão Brana começa a mostrar nos selos que não é uma semana, 7 dias aponta para 7 anos, e aí eles julgavam 7 anos de tribulação. Mas o irmão Brana veio, quando o livro foi aberto, ele viu que 3 anos e meio já havia cumprido com Jesus. E aí ficou só 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio enquadra com o Apocalipse. O Apocalipse você sabe que ainda tem que cumprir 1260 dias. Então, se você faz a conta, vai dar exatamente 3 anos e meio, 1260 dias. E a gente tem que ver esta revelação. Não adianta falar e pregar. Aqui foi o William Branham pregou também 7 anos, mas foi antes da abertura do livro. Você vai ver, antes da abertura do livro, o irmão Branham pregava também que aquele cavaleiro branco era o Espírito Santo, lá na igreja primitiva. Mas quando o livro foi aberto, ele diz, não, é o oposto. Ele é o anticristo. Então, com qual você fica? Com aquela abertura do livro. Não é a pessoa que fica pensando, o profeta falou coisas erradas. Não. Ele mostrou até 62 de que ele não era um profeta, mesmo a gente sabendo que ele nasceu profeta. Como o homem tem que exercer um ministério para mostrar que ele é profeta, o próprio William Branham sabia. Para eu ser profeta, eu tenho que ir para o mato, Deus tem que falar comigo, tem que revelar estas coisas. E até 62 ele disse, isso não tem acontecido, pondo-nos ao lado de Jesus. Agora, depois, em 63, foi quando o livro foi aberto, quando Deus trouxe aquele livrinho completamente aberto para ele. Então aí começa a corrigir certas coisas que foram pregadas antes. O povo deveria entender que sempre tem uma parte adicional, e quando essa parte adicional chega, ela tem que agregar-se à anterior e tem que dar certo. Aí você tem que pegar a parte anterior que dá certo. Olha uma coisa muito simples que tem aqui, ontem nós falamos um pouquinho só. Melquisedeque, a parte anterior do Senhor Jesus Cristo. Então, o irmão Branham mostra Melquisedeque, porque ele não mostrou a luz, que é o Logos, sendo que também o Logos é uma parte anterior. Mas se você for notando a manifestação de Deus, que vai aproximando mais do ser humano, vai formando melhor o corpo, então ele tinha que falar isto mesmo, que Melquisedeque, a parte anterior do Senhor Jesus. Aí você veria a parte anterior de Melquisedeque, o Logos. É só acompanhar a própria mensagem do profeta, que ele não podia falar uma coisa sem que a outra viesse cumprir. Então, quando ele diz que Melquisedeque é a parte anterior
de Jesus Cristo, porque foi a parte mais próxima. E foi a parte que veio numa teofania. Deus numa teofania. Teofania é um corpo, aparece, desaparece. Ele não é como o corpo físico, que é mortal. Teofania é um corpo não feito por mãos, eterno nos céus. Então, quando ele veio na pessoa de Melquisedeque, ele veio para mostrar essa teofania. Você vai ver depois ele cumprindo uma outra parte em Gênesis 18, quando ele vem e come carne. Agora, comendo carne não é teofania. Vai prestando atenção nisso. Comer carne aí não é teofania. Comer carne, beber leite, que Deus fez na casa de Abraão, ali já estava Deus manifestando a todos nós de que ele viria comendo e bebendo. Teofania não come e nem bebe. Então, por isso, Melquisedeque era a parte anterior de Jesus Cristo, não comendo, não bebendo. E se você notar, não tem pai, não tem mãe, não tem começo de dias, não tem fim de existência. Isso tudo mostra a parte anterior do Senhor Jesus. Aí depois ele veio e já era uma pessoa. Então, é Deus se manifestando e cada vez dando mais luz. Cada parte que cumpre dá mais luz. Se Deus veio como luz, você não podia vê-lo como pessoa. Se Deus veio como teofania, aí você não poderia vê-lo como carne. Se Deus veio em carne, você não tem que preocupar agora de vê-lo como teofania, porque ele estava em carne. Quando ele deixa a carne e volta ao Pai, aí você já vê ele como luz outra vez. Foi o que aconteceu em Atos 9, quando Paulo viu ele como uma luz cegante, que ele caiu do cavalo. Então são manifestações de Deus. Aí quando ele vem e manifesta, como eu disse ontem, a parte posterior do Senhor Jesus, aí você não vai vê-lo como coluna de fogo, aí você vai vê-lo como carne outra vez. É a parte que veio depois. Você tem tanto ele convertendo de carne para a coluna de fogo, como você tem agora ele saindo da coluna de fogo e sendo um homem, outra vez, chamado Brana. Cada vez que ele manifestou, as pessoas não viram o que era aquilo. Moisés pôde vê-lo, pôde reconhecer. Abraão pôde reconhecer. Ele podia dizer: eu ouvi falar de ti, mas agora te vejo. Então, eu ouvi falar, tu era uma luz, mas agora te vejo. Tu és um homem. Tu estás em carne na minha casa, debaixo do meu carvalho. Hoje eu posso te ver. Então eu ouvi falar de Jesus, mas logo veio o Espírito Santo. O Espírito Santo você não pode ver senão sua manifestação. E o povo falou línguas, o povo recebeu poder no dia de Pentecostes, mas ainda não era a manifestação verdadeira do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo se manifesta, ele é uma pessoa. É isso que tem que se ver. Por isso, aquele que pecar contra o Filho do Homem, ser-lhe perdoado. Contra o Filho do Homem, que era Jesus, Deus em carne, era perdoado. Mas quem pecar contra o Espírito Santo, já não tem perdão. Porque Jesus, quando é Deus em carne, ele estava indo para o trono da intercessão. Mas quando ele vem nesse tempo final, que é o Espírito Santo, manifestando em carne, outra vez, quem pecar contra não tem perdão, nem neste século, nem no porvir.
Aí as pessoas não vê que é uma encarnação outra vez. Foi Deus em carne. Olha para você ver, Deus em carne em Jesus Cristo tem perdão. Deus em carne na parte posterior a Jesus Cristo não tem perdão, que é o Espírito Santo. Deus em carne, porque Deus em carne em Jesus Cristo estava indo ao trono para intercessão. Deus em carne em William Branham, para estar em William Branham, ele tinha que ter saído do trono, saído da graça, para poder se manifestar no corpo do seu profeta. Então aqui nós vemos a coisa completa. O adicional completa o anterior. Em tudo que você vai notar aqui, você vai vendo o adicional completando o anterior. Preste atenção. Vou continuar aqui. Melquisedeque, ainda o grande príncipe e rei, 174. A parte anterior é o 172. O 174, irmão Branham mostra que Melquisedeque, Cristo no primeiro estado. Então, se eles virem Cristo no primeiro estado, já é teofânico, é o corpo teofânico. Por isso Melquisedeque era o corpo teofânico. Quando veio na casa de Abraão, em Gênesis 18, não era teofania, era um homem com os pés sujos, que Abraão trouxe água para lavar os pés dele. Então não era uma teofania. Quando ele deu a ceia para Abraão, era teofania, era Melquisedeque. Se as pessoas não conseguem ver esta manifestação que vai trazendo mais luz e ao mesmo tempo vai formando a pessoa. Uma luz não é uma pessoa, um corpo teofânico ainda não é uma pessoa. A pessoa tem que ter carne e ossos. Então são partes anteriores. Quando chegou em Jesus, já era pessoa. Completou agora luz, teofania, carne. Completou um corpo onde você poderia olhar, poderia ter perdão, ter salvação. E aí ele já fez a obra completa, volta ao Pai, é derramado no dia de Pentecostes em forma de línguas sobre o povo. Mas ele não tinha que vir de línguas sobre o povo, ele tinha que vir com pessoa. A blasfêmia contra o Espírito Santo, que Jesus diz que não tem perdão, não é falar de Pedro, que a gente sempre pregou, é falar de Pedro, falar de João, falar de Paulo. É uma blasfêmia, mas não é ainda a blasfêmia contra o Espírito Santo, como quando o Espírito Santo está encarnado. Ali o Espírito Santo estava derramado sobre a igreja, mas no último dia o Espírito Santo estaria encarnado como no primeiro dia. O último dia da encarnação estava mostrando que ele é o complemento da parte anterior de Cristo. Então o que vem posterior é o cumprimento, é aquele adicional. Por isso Jesus não pôde cumprir todo o seu trabalho aqui na terra. Ele deixou, diz o profeta, na mensagem à era de Pérgamo, diz que ele deixou para a sua noiva. Porque isso viria num tempo que seria adicionado aquilo. Por isso, quando você chega aqui no ômega, ele junta ao alfa. Formou um Deus. Não são dois deuses. Formou um Deus. Porque aqui, o alfa, você tem perdão. No ômega, você não tem perdão. Porque o ômega ele já saiu do trono. No alfa, você tem perdão porque ele foi para o trono para te perdoar. Mas quando ele é ômega, ele saiu do trono. Então aquilo completa Deus para mim e para você, certo? Assim como o Pai, Filho e Espírito Santo. Se você diz, eu tenho Pai, mas não está completo. Eu tenho Filho, não está completo. Você precisa de tê-lo completo. Plenitude de Deus não é Pai. Plenitude de Deus não é Filho. Plenitude de Deus não é só Espírito Santo.
O profeta ensinou isso. A plenitude da divindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Então você tem que ter a parte anterior unindo com a posterior. Vocês veem aqui do tempo de Melquisedeque unindo com Jesus. Depois você tem essa parte posterior fazendo as mesmas obras do anterior. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores do que estas fará, porque vou para o meu Pai. Amém? Creio que não é complicado, é só acompanhar a manifestação de Deus. E você vai vendo, é o que forma um Deus. Pai, Filho e Espírito Santo não forma 3 deuses. Alfa e ômega não forma 2. É um só. Você tem ele como alfa, mas você não o tem completo, porque para ele completar, ele é o ômega. Se você está no último dia vivendo, você tem que saber que você precisa do ômega. Se você vivesse lá nesses dias atrás, Lutero, Wesley, Pentecostes, não havia o ômega ainda, só havia promessa. Mas quando terminou a era pentecostal, entrou a era do Elias, do Filho do Homem, daquela manifestação do 7º anjo, então você tem aquilo já completo. Então, aí você tem o ômega, e você não pode hoje se salvar sem o ômega. Eu tenho Jesus, o alfa, eu sou salvo. Você foi nas eras salvo. Mas quando ele manifesta como ômega, você tem que reconhecê-lo. Se você não reconhece, você também não é uma parte dele. Quando você reconhece ele no seu dia, isto prova que você é uma parte de Deus, certo? Você veio aqui posterior, mas você é uma parte de Deus, que já manifestou anteriormente. Tanto em Cristo como em Brana, você é uma parte posterior, vindo no último dia, ligada à anterior. Amém. Olha, para mim isso aqui vai dando cada vez mais luz. Eu gosto disso. Parte adicional. A revelação do 7º selo, 282. Agora o que foi isto? Mas ele enviou um testemunho. Vocês recordam quando eu lhes disse que aquilo não era isso, que aquilo não era minha morte, porque ele pensava que a terceira puxada, a terceira etapa, era a morte dele, era tão forte, porque ele ouviu o estrondo, era tão forte de dizer a minha morte. Aí Deus mostrou para ele que não era aquilo, não, isto é, não era a morte dele, isto era uma parte adicional do meu trabalho. Outra tradução diz do meu ministério, parte adicional. Então a terceira puxada, a terceira etapa que nós pregamos, que é a terceira puxada, a mesma coisa, é uma parte adicional, ela une com a parte anterior. Você não pode hoje ter só a primeira e segunda etapa, porque você não tem a mensagem completa. Assim como você não pode ter só pai e filho, você não tem a mensagem completa, não tem Deus completo em si. Por isso ele veio em forma de fagulhas de fogo para mostrar para você que ele teria que vir em carne outra vez. Como ele veio no dia de Pentecostes, ele veio em fagulhas. Quando ele veio aqui como ômega, ele veio em carne, ele era um homem igual nós. E não crer num homem igual nós, que faz o ministério de Deus, e falar contra aquele homem, é blasfêmia contra o Espírito Santo, certo? Muito bem, então nós precisamos, se o povo da mensagem diz, eu não preciso de terceira puxada, eu não preciso de 7 trovões, eles não têm nada de rapto neles, eles não pertencem à noiva, à esposa de Cristo, eles não pertencem, porque você não pode ser uma esposa incompleta, você não pode ser primeira e segunda etapa, não forma esposa, forma noiva. E irmão Brando diz assim, há muitas noivas, mas haverá uma verdadeira.
O que se entende disto? No tempo do irmão Branham já havia muitas noivas, muita gente dizendo: eu sou da noiva. Você escuta hoje os outros pregar: nós somos da noiva, estamos esperando o rapto. As mulheres estão cheias de coisas do mundo, estão fazendo a vontade do mundo, os homens também. Nós estamos esperando o Senhor Jesus, estamos aguardando o rapto. É isso que as pessoas pensam, e está tudo incompleto. Você tem que ter em si formado uma fé completa. Você não é completo com justificação, santificação. Você não é completo com a restauração dos dons que vieram pelos pentecostais. Você só se completa quando você chega e vê a palavra manifestada em carne. Malaquias 4, agora manifestada em carne. Deus em carne em William Branham. Você vê Elias em carne. Não é uma reencarnação, Elias não morreu. Tem pessoas que ficam preocupadas, é uma reencarnação. Elias não morreu. A mensagem que vai dar mais choque vai ser a mensagem para os judeus. Porque a hora que eles começaram a pregar que um é Elias, o outro é Moisés, eles dizem: como? Moisés morreu. Aí eles começam a ter problema, pior do que nós aqui. Mas Moisés morreu. Aí precisava, na verdade, para ir pregar essa mensagem para os judeus, ou Elias para os judeus, ele tem que ter a mensagem que William Branham teve. Ele não pode pregar qualquer coisa lá para os judeus. A mensagem que chega aos judeus, se não tiver uma mensagem anterior que ensinou, o que o profeta ensinou? Que Moisés passou por um ato de morte. Porque você vê ele vivo com Elias e Jesus no Monte da Transfiguração, em Mateus 17. Então ele tinha passado por um ato de morte. A Bíblia diz morreu, mas a mesma Bíblia diz que ele morreu no Monte Nebo. Ele chegou em cima, viu: olha para lá, você está vendo? Olha para cá. Com os seus olhos você verá, mas os seus pés lá não pisará. Aí ele morreu em cima do monte. Mas a Bíblia diz que não foi encontrada a sua sepultura. É isso que as pessoas não compreendem. É que os anjos, diz o profeta, e eu creio nisso. Eu não tenho outra coisa para crer. Entendeu? Eu creio nisso. Diz o profeta: os anjos vieram e o levaram. Entende? Por isso Satanás não encontrou o túmulo de Moisés. Então, se vem para outra manifestação, você não tem que falar que é um morto. Não foi encontrado. A Bíblia mostra que Satanás estava ali falando com o arcanjo, e ele queria saber do corpo de Moisés, porque ele também queria saber. Eu vejo todo mundo que morre, eu vejo o corpo dele, vira pó. E esse eu não vi. Entende? Esse corpo eu não vi. Então, e quando chegar esses dois pregadores para Israel, na grande tribulação, nos 3 anos e meio que falta, vai ter mais problema do que para nós. Hoje nós pregamos Elias. Ele diz: não, mas Elias foi arrebatado. Você não pode falar que ele morreu. Você não pode falar que é uma reencarnação. Não é? É uma encarnação. Reencarnação. Se morresse, tem uns que creem que morre, você morre, volta cachorro, volta boi, volta pasto. Você está louco. As pessoas, quer dizer, há uma mentalidade que forma certo tipo de mensagem, que tem gente que crê nisso ainda. Tem gente que crê. Você é o que é. Pessoa é pessoa a vida toda. Cachorro é cachorro. Cachorro não vira gente. Macaco não vira gente. O macaco virou homem. Não existe isso. Só na mente de cientistas loucos sem Deus. Macaco é macaco. Nenhum macaco que você conhece, todos esses centenas de anos, é macaco. Tudo é macaco. Mas não virou homem, não virou, é macaco. Então você tem que saber que o elo perdido é que eles não sabem que lá no princípio não foi questão de macaco, não foi questão de chimpanzé, foi questão de serpente,
que tinha uma semente que unia com a da mulher. E hoje não existe mais, Deus quebrou aquela serpente, ela não existe mais, então não tem jeito de ter uma procriação através da mulher, porque não tem mais um animal que tem semente que combina com a semente da mulher. Não tem mais. Eles mesmos fazem teste na ciência para produzir mais incrédulos ainda. Bem, vamos voltar aqui e pensar agora nos 3 anos e meio. A gente tem que ver, irmãos, porque os 7 anos, a última semana, é para o seu povo Israel. É para o seu povo, que é o seu povo, povo de quem? Povo de Daniel. Que Daniel era um judeu. É para o povo dele. Então, 3 anos e meio cumpriu com o ministério de Jesus Cristo e faltam 3 anos e meio, que é 1.260 dias, falta para cumprir, que é exatamente o período de tribulação que haverá, 3 anos e meio. Então, a gente marca aqui, para que os últimos 3 anos e meio com os judeus, falta 3 anos e meio, para o quê? Para adicionar aos 3 anos e meio do tempo do Senhor Jesus Cristo. Aí quando você adiciona 3 anos e meio aqui, dos judeus, quando Moisés e Elias estiver pregando para eles, você adiciona com 3 anos e meio do tempo do ministério de Jesus, do ano 30 ao 33, você vê 3 anos e meio de ministério, então completou uma semana que faltava das 70 semanas de Daniel. Amém? Então, a gente notando isso nas Escrituras, você vê que um completa o outro. Quando adiciona aquele, completa. Quando chega Moisés e Elias, vai completar a semana, que é a última semana que faltava, 3 anos e meio com Jesus, 3 anos e meio Moisés e Elias pregando para os judeus. Por isso, depois do rapto da noiva, da esposa, não tem mais nenhuma mensagem para gentil. Não tem. A mensagem é exclusiva para os judeus. Haverá, sim, aqueles que serão castigados dentro desse espaço de tempo, porque rejeitou a mensagem anterior, que era a mensagem que completava a mensagem do profeta. Se você tem a mensagem de Mombrana, primeira e segunda etapa, cura divina, e é uma coisa maravilhosa, cura divina. Logo você tem a outra parte profética também, que é usado como discernimento. Mas você não tem a revelação, que é a terceira puxada. Então você não tem uma mensagem completa do profeta. Isso mostra que você não faz parte do rapto, não faz parte da terceira puxada. Enquanto você não crer nisto, a hora que você abre os olhos e vê, por isso que quando você ouve, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aí você ouve, você crê que aquilo é verdade. Amém? Então há uma necessidade aqui, olha, para que os 144 mil, falta ainda 144 mil, aqueles judeus que foram para Jerusalém desde 1948, eles foram para Jerusalém, para poder formar os 144 mil que virão deles. Agora você tem que ver que esses 144 mil tem que vir dos pais, não podia ser os pais. Dá para você ver, não podia ser os pais. Os pais, neles continham sementes que gerariam dentro de Jerusalém, durante esse espaço de tempo, de 48, nós já estamos a 2:18. Olha para você ver, de 48 a 2:18. Então, você ajunta isto para você ver que eles eram velhos, vieram com semente para produzir os filhos, os quais serão os 144 mil. Assim como aconteceu lá atrás no deserto. Os velhos, os 2 milhões que saíram do Egito, eram os velhos, saíram do Egito, 2 milhões. Mas não foram eles que entraram, quem entrou daqueles 2 milhões foi 2, só Josué e Calebe.
Por que os outros entraram? Porque eles eram semente dos pais que tinham saído do Egito. Vocês estão entendendo? Eles eram semente, por isso eles entraram. Porque nós estamos aqui hoje entrando, porque nós somos semente. Espera lá, mas os pais trouxeram a mensagem para o Brasil, e o primeiro pai que trouxe a mensagem para o Brasil, irmão Arkel Rússio Martins, gente boníssima, só ouvi falar dele, nunca conversei com ele, mas só ouvi falar dele, foi um bom homem. É bom isso, mas você não tem a mensagem, aquilo não é a mensagem. Nós temos aí o segundo pai, pastor Joaquim Gonçalves Silva, no Brasil, semeando esta mensagem, primeira e segunda etapa. Então você precisa de algo que a complete. Esses pais nos geraram. Eu sou uma geração, não sei se vocês entendem, do segundo pai, certo? O primeiro foi o irmão Arkel Rússio Martins, que trouxe a mensagem. O segundo, o pastor Joaquim Gonçalves Silva, no qual eu acho que ele nem acharia bom de eu falar isso, que eu sou uma semente dele. Eu vou falar, como pode produzir, sair de mim uma semente desse jeito? É porque aqueles que foram os pais não entraram em Canaã. Aqueles que foram pais não entram no rapto. Olha para você ver. Só Josué e Caleb, então Deus tem alguém especial que vai colocá-los para dentro desta era dos pais. Só Deus para te dar luz. Ele não vai levar todo mundo, não. Sou um homem que creu na mensagem que o pai, pastor Joaquim Gonçalves Silva, você não tem que falar mal do seu pai, pais. Entende? O meu pai foi um bebum. Agora, poderia meu pai, um bebum, produzir um pregador? Esquisito, não é? Então, assim você vai ver, poderia o pai, bebum, Charles Brana, produzir um William Marion Brana que nunca bebeu, nunca fumou, nunca adulterou. Então, é isso que você vê. Poderia, pastor Joaquim Gonçalves Silva, produzir um Osmar? Mas for falar para ele, fala, misericórdia, não fale que aquele homem é meu filho, que está fazendo confusão no Brasil. E se eles entendessem que essa mensagem é a mensagem que está completando a deles, que a deles não é completa, não é mensagem completa, precisa desta mensagem, desta parte adicional, para completar. Eles foram os pais, mas morreram no deserto. Isso que eles têm que ver, como os pais dos judeus aí que saiu em 1948, morreram já. O que estão agora lá em Jerusalém são os filhos deles. Mas neles continham genes, semente, que iria manifestar 144 mil judeus, que ainda falta. Quando Moisés e Elias começar a pregar para eles, estes irão crer. E você pode estar seguro que nenhum das igrejas, seja católica ortodoxa, seja não sei mais o que ortodoxa, seja judaica ortodoxa, seja a igreja do irmão Edir Macedo, que é formada lá também, nenhum desses tem 144 mil. Senão a Bíblia falharia. A Bíblia diz que eles não se macularam com mulheres. E mulheres é igrejas. Quando Moisés e Elias chegar, eles são os únicos que estavam esperando. Eles não foram pelo desespero membro da católica, pelo desespero membro de uma outra igreja, que saiu até do Brasil ou de qualquer parte do mundo e foi para lá querendo salvar os judeus. Até o William Brana, irmãos, nós temos mensagem, até o William Brana queria ir lá para salvar os judeus. E Deus disse para ele, não é tempo, volta.
Mas com o profeta Deus fala. Volta, e ele voltou. Ficaram decepcionados com William Branham. É provável que ele já perdeu aqueles amigos que compraram milhões de Novos Testamentos para semear lá em Jerusalém, para poder mostrar que Deus estava operando o ministério messiânico na terra. E agora paga a passagem de William Branham para ele ir, e ele chega lá no Cairo, no Egito, e Deus fala para ele: volta, não é hora. Deus fala com o profeta. Mas eu te pergunto, Deus falou com algum crente que já foi lá pregar? Não. Deus não falou com nenhum deles. Eles estão indo pregar, mas Deus não fala para eles: volta. Eles vão pregar uma mensagem trinitária, outro dualista. Como pode chegar lá e pregar uma mensagem desse para os judeus? Irmãos, eles não contaminaram com mulheres, com igrejas. Eles não foram e não serão membros das igrejas denominacionais. E são pessoas exclusivamente de Deus. Você sabia que você passou por muitas igrejas, mas Deus nunca contou que você era delas? Porque você não era de lá. Você estava querendo chegar ao corpo perfeito. Você estava querendo chegar aí a formar a imagem. Até que chegou a mensagem e você creu. E por que esse povo não crê? Porque o meu pai não crê. Pensa bem, porque o meu pai na fé, na mensagem de William Branham não crê. Eu não tenho outro pai. Mas por que o meu pai não crê nessa mensagem? Ele está vivo aí ainda. Por que ele não crê? Uma pessoa admirável, com um espírito excelente, que sabe pregar. Se pudesse falar, ninguém consegue fazer um programa de rádio igual o pastor Joaquim Gonçalves Silva. Não adianta. Muitos copiaram, mas ninguém consegue fazer o que ele fez. Aquilo é o trabalho dele. Por quê? Que ele não pode ver essa parte adicional para completar o ministério dele, para completar a palavra que ele trouxe. O ministério de semear a mensagem para o Brasil e mais 7 nações. Sabe que hoje nós já estamos com 9 nações. Quando nós começamos a pregar, estava dando certo. O Brasil e 7 nações. Agora já está tendo o Brasil e 8 nações falando português. Existe algo? Existe. Deus começou e depois ampliou aquilo. Por que as pessoas não percebem a manifestação de Deus nesse tempo final? Então deixa eu ver. Para que os 144 mil? Para adicionar aos que morreram nos dias do 5º selo. No 5º selo, milhões foram para debaixo do altar. Mas agora você vê as pessoas cegamente caminhando sem ver o resultado daquilo. Até quando, Senhor, não vingas, não julgas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Quem está clamando? Os do 5º selo, os mais de 6 milhões, almas judias. 5º selo é para os judeus. Mas o que ele escuta? Qual a voz que vem para eles para os ajudar? E foram dados a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo. Vocês que morreram no tempo do 5º selo, por volta de 39 a 45, volta de 1939 a 1945, no espaço de tempo da Segunda Guerra Mundial, vocês que morreram, descanse por um pouco de tempo. Para que isso? Escuta, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Quer dizer, falta ainda 144 mil judeus que têm que ser mortos como aqueles 6 milhões foram. Mas esses 144 mil é para completar, ele é adicionado
Se as pessoas pudessem ter a luz dessas coisas, não é tanto mistério, a coisa está clara. Eu preciso terminar. E tem ainda 3 parágrafos aqui. Perguntas e respostas número 4, parágrafo 23, parágrafo 23, perguntas e respostas número 4. Deixa eu ler esse parágrafo todo, presta atenção. Agora, se realmente estás desejando ir a algum lugar para permanecer com a palavra, aonde nossa mensagem, e nossa mensagem não é diferente, é a mesma mensagem que tem ouvido toda a vida, unicamente que algo mais foi revelado nela. O profeta mostrando, a nossa mensagem não é diferente, ela é igual a todas as mensagens, só que tem algo mais revelado nela. Então, o que está revelado nela tem que adicionar aos demais. Esta mensagem é a mesma mensagem que pregou Lutero. Aí o luterano fala, Lutero nunca pregou isso não. É a mesma mensagem que pregou Lutero, porque Lutero pregou o justo viverá pela fé, e nós pregamos o justo viverá pela fé. A mesma mensagem que o Wesley pregou, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A mensagem que nós pregamos, da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A mesma mensagem que pregaram os pentecostais, que falaram em dons de língua, que falaram em dons de cura divina, e nós também pregamos a mesma coisa. Escuta, somente alguma coisa foi acrescentada a ela. A mensagem que está sendo pregada, diz o profeta, no dia dele, somente alguma coisa foi acrescentada a ela, mas é a mesma mensagem de Lutero, de Wesley e Pentecostes. Que é isso? A revelação dos selos. A revelação dos selos é que é para adicionar a mensagem de Lutero, de Wesley e Pentecostes. Mas eles não querem que esta mensagem seja adicionada, ajuntada com a mensagem deles. E esta é a principal, a revelação dos selos, que deixaram aqueles reformadores, eles deixaram para trás, não puderam pregar isso, veio. Isso tem sido dado a conhecer nesse dia. Naquele então não podia ser dado a conhecer. No dia de Lutero, no dia de Wesley, no dia pentecostal, não podia ser dado a conhecer a revelação dos selos. A mensagem pentecostal não pôde ser dada a conhecer nos dias de Lutero. Olha aqui, é a luz que o profeta deixa. A mensagem de Wesley tinha que esperar até a era pentecostal. Eu estava falando de Lutero e de Wesley. Então tinha que esperar até a era pentecostal. A mensagem pentecostal não podia ser pregada lá atrás. Tinha o dia da mensagem pentecostal. Porém, essa era pentecostal não é outra coisa senão um avanço adicional da era luterana. Mas eles não perceberam. A era luterana veio avançando, veio a santificação, veio avançando mais, se tornou pentecostal. Eles fazem disso divisões, porque eles não podem agregar uma coisa com a outra, assim como eles fazem divisões entre Pai, Filho e Espírito Santo, porque eles não podem fazer deles um só Deus. Eles não podem fazer dele uma só pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo, com um só nome. Eles não podem. Por isso tem que ter divisão, justificação, santificação, restauração de dons. Mas se eles unissem tudo e tomassem a mensagem da revelação dos 7 selos e adicionassem a estas eras, seria diferente. Eles iriam ver que sem esta mensagem, a era luterana não é perfeita, a era wesleyana, a era pentecostal não é perfeita, sem a mensagem de William Branham. Agora, o povo da mensagem de William Branham teria que saber que sem a mensagem de João, eles não são perfeitos. Eles tinham que saber disso, mas eu não posso fazê-los saber. Eu só tenho que pregar. Eles, sem essa mensagem, não são perfeitos. Pentecostes, sem a mensagem de William Branham, não era perfeito. O povo da mensagem, sem a mensagem de João, que é uma mensagem que adiciona, é adicional. A mensagem do profeta é aquilo que William Branham não podia pregar. Deus disse para ele: não diga a ninguém, mas deixa quando chegar a mensagem da esposa, chamado João, representado em uma só pessoa, não num grupo de ministros, representado numa só pessoa. Por isso João representa os santos raptados, diz William Branham.
Mas eles não querem. E essa mensagem de João tem que ser adicionada à mensagem de Brana. Senão você não sabe dos 7 trovões, não sabe do 7º selo, não sabe do dia e hora. Você não sabe do novo nome. Porque não era para Brana falar, era para João pregar. Era para a esposa pregar, é para Apocalipse 10, 8 a 11 pregar. Sem esta mensagem, vocês são incompletos. O sinal 185. Em nenhum outro tempo esse tipo de mensagem podia ser sobrevivido ou sobrevindo. Nenhum outro tempo a mensagem, o sinal, não podia vir senão no tempo de William Branham, no tempo de Lutero. Justo viverá pela fé. Tempo de Wesley, sangue. Tempo de pentecostais, dons. Não, mas essa mensagem, o sinal, quer dizer, o Espírito Santo, a vida encarnada, a vida. A mensagem agora é vida. Não podia ter vindo no dia de Lutero, não podia ter vindo no dia de Wesley, tampouco teria vindo no dia pentecostal. Não podia ser assim, vem. Tal coisa não tem acontecido, e no entanto estava-nos prometida na Bíblia. Vem, nós estamos no fim, nada podia acontecer, não podia ter acontecido até esse tempo, e está acontecendo como sinal. Qual será o sinal? A revelação dos selos, a vida da mensagem, que não podia ser dada senão depois que o profeta partisse. A vida da mensagem, isto é, o complemento, o que faltava, o adicional. Não diga a ninguém, Brana, não fale nada a ninguém. E se Deus permitiu ele escapar alguma coisa, porque senão eu não tinha onde pegar. Se Deus não permitisse ele escapar, quando ele diz, não diga a ninguém, aí ele vem e prega. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, os ungidos 262, tradução da voz de Deus. Se ele não tivesse falado isso, eu não tinha onde pegar. Branda é perfeito, perfeição. Se ele não tivesse deixado numa fitinha cassete, ao irmão Liveio, em 1964, e depois ficamos sabendo, Brana, perfeição, uma carta ao irmão Liveio, 28, 29. Se ele não tivesse deixado isso, se ele não tivesse deixado, a HM faz parte do nome de Deus. Abraão restaurado, 45. Um gentio levaria seu nome, Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. Se ele não tivesse deixado isso, como eu poderia formar a mensagem da noiva hoje para agregar a mensagem de William Branham? Deus disse para ele, não diga a ninguém, e ele pregou, porque Deus sabia que se ele não pregasse eu não saberia, você não saberia. Ele falou, não diga a ninguém, isso é pessoa, não é para ele falar para nenhuma pessoa. Andar com William Branham, eu andei com Branham, mas não sei nada da terceira etapa. Eu pesquei com Branham, mas não sei nada da terceira etapa. Eu dormi com Branham, mas não sei nada da terceira etapa. Eu sou filho de Branham, mas não sei nada do novo nome, da terceira puxada, da visão da tenda. Estão me entendendo? O que adianta dizer, eu fiz isso, eu fui a esposa de Branham, como medo de Broi Branham podia dizer, mas não sabia dos trovões, não sabia do novo nome. Bateu a porta, não era que ela era mais esposa, não. Porta na cara do esposo. Não sabia que o esposo era Deus em carne. Vê? E depois, você quer que a família saiba alguma coisa? Não sabe. A hora que Deus está operando uma mensagem, nem a família daquela pessoa sabe daquilo, nem a família dá atenção, porque é tão natural. É pessoa, é um homem. Era um Brana. Será um João. Um João ninguém. Termino. O sinal 395. Seria convosco. Estarei na era de Lutero. Estarei na era de Wesley. Estarei na era pentecostal. Porém, bem no entardecer, luz virá. Ele podia dizer, eu preguei 7 selos. Preguei 6 selos.
mas não pude falar nada do sétimo, o selo da sua vinda. Por quê? Tem que vir uma mensagem da esposa de João para adicionar a minha mensagem brana. Alguém diz, não pode adicionar, está na Bíblia toda, está sendo adicionado, a Bíblia toda está sendo comparado o anterior, com o presente, com o posterior, com o adicionado. É só olhar na Bíblia, é olhar na mensagem, a gente pode ver essas coisas. Pai Celeste, que o seu povo possa ter luz. A pregação é feita, Senhor, e até para a gente chegar a pregar, a gente sente mal, a gente pensa que não dá conta, a gente pensa como o seu profeta pensou, é a morte, e ainda tem que entregar esta parte anterior e adicional para o povo ver. É grande o poder do Senhor, a manifestação do Senhor é grande, mas sempre em mortais, que ninguém valoriza coisa alguma, senão aqueles que têm a mesma semente, a mesma eleição, para ver a revelação da sua palavra no dia que ela é manifestada. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Hoje eu estou vivendo neste mundo de pecado, onde muitos falsos cristos a milhões têm enganado. Muita gente está vivendo na escuridão sem saber, porque estão distanciando da luz do entardecer. Mas de Deus sou escolhido, sou um privilegiado. Eu creio no seu ungido, que é teu servo aprovado. Ele veio entregar o que de Brana recebeu, o que estava entre linhas, ele me esclareceu. Oh meu Deus, eu hoje venho te agradecer pela mensagem do entardecer, que trouxe a vida para nós mais uma vez. Oh meu Deus, eu te agradeço pelo novo nome e pela mensagem de um só homem, e o que ele profetizou às nações outra vez. Mas de Deus sou escolhido, sou um privilegiado. Eu creio no seu ungido, que é teu servo aprovado. Ele veio entregar o que de Brana recebeu, o que estava entre linhas, ele me esclareceu. Oh meu Deus, eu hoje venho te agradecer pela mensagem do entardecer, que trouxe a vida para nós mais uma vez. Oh meu Deus, eu te agradeço pelo novo nome
profetizou as nações.